irmãos, tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem nesse momento que a gente está vivendo, um momento estranho, porém, a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo, está alicerçada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso escudo, nossa rocha e nossa fortaleza. Eu sou o Vitor, irmão da sede, toco trombone, esse instrumento aqui, e foi me pedido para que fizesse um vídeo curto de até 5 minutos falando sobre o trombone na orquestra. Porém, por se tratar de um assunto muito vasto e muito complexo, um assunto que possivelmente tomaria a grade de um curso superior por um semestre, não dá para se falar em 5 minutos. Eu vou fazer alguns vídeos curtos, falando sobre a origem do trombone e as funções do trombone numa orquestra. Primeiramente, eu queria abordar a etimologia do trombone, mas não só do trombone, da origem dos instrumentos e das manifestações musicais, para que a gente possa entender aonde que se chega num formato como esse do trombone, que é um instrumento de êmbolo, que é isso que vocês estão vendo, né? São canos sobrepostos. Para que a gente possa falar e entender da onde que vem, eu vou falar um pouquinho dos instrumentos que originaram todos os outros instrumentos que a gente tem conhecimento hoje. Uma das primeiras manifestações musicais que se entende, que o ser humano entende como manifestação musical, é a própria voz. Não é um instrumento feito, porém se tem como um instrumento natural, uma vez que ele é musical, que ele tem melodia, que ele tem alturas de nota definida, mesmo que na origem não se sabia disso, a voz é a primeira manifestação que a gente entende como musical. A segunda são os instrumentos de percussão. Como a gente pode ver no vídeo, temos a imagem do King, uma pedra muito antiga, que a gente tem como um dos instrumentos mais antigos de percussão. Mais para frente, passados-se muitos anos, a gente começa a ter os chifres de animais. Os chifres, quando você fura ele, você tem um instrumento de sopro. E é ele que vai dar origem para toda a linhagem de desenvolvimento dos instrumentos de metal. O trompete liso, o trombone com um êmbolo definido, a gente vai chegar nele, a trompa e a tuba. E temos também a flauta, que era feita de ossos de animais. Ossos de animais furados, obtinham-se as flautas, que a gente pode ver na imagem também. Então, falando sobre a flauta, por mais que ela pareça um instrumento muito rudimentar, muito antigo, a gente pode ver que é um instrumento extremamente elaborado para a época. Como você imagina de fazer furos num osso para que se possa obter sons e diferenciação de sons? A partir desses ossos, a gente vai ter a linhagem de desenvolvimento dos instrumentos de madeira. Já em relação aos chifres, como a gente pode ver nas imagens, chifres muito antigos, porém elaborados, obtiveram-se os instrumentos de sopro, dando origem ao que a gente tem hoje para definição de trompa a partir desses chifres. E esses chifres eles eram alongados com o passar do tempo, juntando-se peças de chifres menores com chifres maiores que eram colados com gordura animal aquecida, e esses chifres iam aumentando. Por isso que ele vai tomando uma silhueta curva, como a da trompa, como a gente tem da trompa. A partir daí, o que a gente tem, depois de passar de muitos anos, a gente tem um advento do trabalho em metal. Quando se domina o fogo, descobre-se muito depois o metal, o derretimento dessas pedras, desse minério que se transforma em metal, e pode-se trabalhar o ferro. Podendo-se trabalhar o ferro, se encontra várias formas e texturas de placas de metal. Quando ela fica mais fina, percebe-se uma ressonância muito maior. E é a partir daí que se trabalham os instrumentos e as chapas de metal dobradas, onde a gente pode ter os instrumentos cônicos. Os instrumentos cônicos, que são esses aqui, de tubos. E aí, a partir daí, isso, claro, passados-se muitos anos para cada descoberta. Podendo-se trabalhar a chapa de metal mais fina, é onde se retorce o metal e se tem a definição de objetos que trazem ressonância musical. Finalizando esse vídeo, a gente tem 2 exemplos desses instrumentos rudimentares já construídos em metal. Então ouçam, vai estar o link com a descrição dos vídeos na íntegra para que vocês possam apreciar. Fiquem com Deus e Deus abençoe.